noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Professor Cognitivo. Sejam muito bem-vindos também aqueles irmãos que estão acompanhando ao vivo pelo Facebook e aqueles irmãos que posteriormente irão nos acompanhar no nosso canal do Consolador, nosso querido irmão Ney, nossa palestra, ele faz as edições e coloca no nosso canal do Consolador Prometido. E já pedindo, que quem ainda não está inscrito no nosso canal se inscreva, porque ajuda muito na divulgação das palestras do assunto espírita. Então é importante, quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Antes de começarmos, nós gostaríamos de dar um recado que nesse sábado, dia 25, às 8h30, nós, na Sociedade Espírita Boa Nova, aqui em Camobi, nós teremos o evento Café com Kardec, a partir das 8h30. O convidado é Cléo Brudes, e o tema é Fé Raciocinada no Estudo do Espiritismo. Então, quem quiser participar, precisa se inscrever. O Ney tem o link para inscrição, se alguém estiver interessado, é só entrar em contato conosco que a gente passa o link. Vai ser nesse sábado, então, às 8h30, em Boa Nova. É isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar com a gente ali no final. Então, para iniciarmos o trabalho de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nós transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se com a vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes. O processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado no prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Então, com essa bela mensagem, convidamos a todos que assim desejarem a fechar os olhos físicos, não com uma maneira ritualística, mas com uma maneira de nos concentrarmos e de conseguirmos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita amor e bondade, nosso querido Mestre amado Jesus, nosso Deus, nosso guia, nosso irmão mais velho, o governador do nosso lar, a espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, e toda a espiritualidade responsável pelo trabalho dessa noite. Vamos agradecer a todos eles por estarmos aqui, reunidos, envoltos nesses fluidos de amor. E vamos pedir que possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que ouvimos essa noite, que com certeza será importante na nossa caminhada espiritual. Pedimos também ao nosso querido Mestre, ao nosso Pai, as luzes necessárias para o nosso querido irmão José Nilton, que ele possa expor tudo aquilo que planejou, tudo aquilo que estudou, e tudo aquilo que é importante para que cada um de nós ouça essa noite. Que tenhamos a capacidade de ouvir e ter ouvidos de ouvir. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de chamar nosso querido irmão José Nilton, ele que é trabalhador da Centro Espírita.
da CEUF, é um divulgador da doutrina espírita, é um estudioso, um pedagogo. Então, e também gostaria de fazer um agradecimento a ele, porque foram os primeiros orientadores que eu tive da doutrina espírita, lá no IED, na CEUF. O José Milton era um dos nossos professores. Muito obrigado. E com a palavra. Sim. Boa noite a todos. Paz e bênção de Jesus seja com cada um de nós. É sempre um motivo, grande alegria quando vemos essa casa de amor, de caridade, onde possamos refletirmos sobre a doutrina dos Espíritos. A doutrina está no planeta Terra, né? Que Jesus já havia prometido, né? Terceira revelação, então ela está aí. E nós, aqueles que estudam, né? Que buscam a melhora espiritual, como diz o então, aproveitamos o máximo esta noite, né? Tendo em vista que o assunto da noite é a verdadeira propriedade. Então, um termo que não é muito simples, né? Falar é muito fácil, é simples. Vou desejar, convido a todos ali para olhar o capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus da mamon, né? E ali nós vamos ter belas opções a respeito dessa questão. Dito isso, então a reflexão da noite, né, é sobre a verdadeira propriedade. Está no capítulo 16 que nós falamos. Então, todos nós podemos ir lá, então, uma olhada melhor, né? E a gente vai falar aqui alguns pontos, nós não vamos falar tudo, né? Consta no capítulo. Então, o que de fato temos da nossa propriedade? Alguém já havia pensado nisso? O que eu tenho, na verdade? O que é meu? O que me pertence? Considerando que a sociedade, não de hoje, né? Todos os tempos, sempre correu atrás do ouro, prata, de grandes propriedades. E um fato curioso também que se observa hoje, se observou também no tempo, né? A questão da propriedade de um outro ser humano. Já pensaram nisso? Jovem, né? Ou o rapaz, ou a menina, ou namorando, o meu namorado, né? A minha. Pois caso é o meu marido e a minha mulher. Então, como que isso fosse uma propriedade? Pessoas fossem. E não são. Nós vamos estudar a doutrina do Espírito, nós vamos chegar a essa conclusão. Todos somos iguais. Todos temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Ninguém é propriedade de ninguém. Somos individualidade. Cada um buscando nesse plano, executar da melhor maneira a sua evolução espiritual. Ninguém pode nos atrapalhar disso. Muitas vezes há também essas interferências. Como que as pessoas fossem propriedade também. Então, não somos. Então, o que realmente nós possuímos? Como que eu vou querer que o outro seja minha propriedade se eu não tenho nem a minha, nem a mim? Eu sou proprietário. Nem de mim eu não sou proprietário. O que levamos deste mundo também, já pensamos nisso, o que nós levamos daqui? Todos aqueles nossos entes queridos, amigos, que já partiram, pátria verdadeira, o que nós observamos que eles levaram? Interessante isso.
que nós observamos? O que eles levaram? Ingressamos nesse plano físico dentro de uma programação familiar, com as pessoas certas, no local certo, no tempo certo. Ninguém vem no tempo errado. Assim como ninguém parte daqui no tempo errado. Há uma tecnologia, há uma comunicação de chegar e de sair. Então, qual a finalidade disso? Estarmos numa família. Muitos acham que a família do fulano é melhor do que a minha família. Nossa família é a melhor família que tem. É a nossa. Então, estamos na família para evoluirmos espiritualmente. Estamos nesse planeta para evolução espiritual. O resto, né? Pode aproveitar. Você mora no castelo, tem campos, tem ouro, não tem problema nenhum. Mas é preciso também entender a mensagem de Jesus quando ele diz: vivas no mundo como os homens do mundo, mas sem ser do mundo. Porque nós não somos. Essa frase de Jesus, isso é muito profundo. Vamos viver como todos estão vivendo. Você pode ter um castelo, tem um castelo. Você pode ter campos, tem campo. Se você quiser, mas isso não é, na verdade, aquilo que nós necessitamos. Então, nossa estadia aqui não tem nada a ver com o material. Porque aqui no material nós precisamos do quê? Do necessário. O que é necessário? Cada um de nós certamente vai ter uma ideia do que seja necessário. Sem abusos, né? Sem excessos e sem avareza. Porque tudo que nós tivermos vai ficar aqui, inclusive o nosso corpo. Deus nos acompanha no retorno. Então, o que pertence verdadeiramente ao homem, enquanto nós estamos aqui? Muitas vezes, muitas pessoas não gostam de ouvir tanto a pergunta quanto a resposta dessa questão. Isso incomoda. Eu quero ter, eu tenho que ter, gosto, quero. Não tem problema nenhum. Você pode ter aquilo que queira. O Espírito Pascal, nessa mensagem, né, que ele fala, ele vai nos orientar com relação a essa pergunta. O Espírito Pascal, ele dita várias mensagens, entre elas a verdadeira propriedade. Então, ali no capítulo 16, nós vamos ver o item 9, né? Vai falar da verdadeira propriedade e ele vai estar assinado pelo Espírito Pascal. Então, lá em 1860, em Genebra, na Suíça, ele ditou essa. Pascal começa a sua mensagem discutindo um conceito muito importante, que é o conceito da propriedade individual e da propriedade verdadeira. Então, são dois conceitos que ele discute ali naquele entender. Né? Individual e a verdadeira propriedade. Conceito diferente, né, do que em geral se considera propriedade individual do ponto de vista materialista ou do materialismo. O materialismo nos coloca dentro de uma determinada visão. O plano espiritual nos coloca numa outra.
próprio Pascal vai nos colocar numa outra direção com relação. O Pascal, né, o Espírito Pascal vai dizer que daquilo que o homem encontra, né, quando chega na Terra, e aquilo que deixa quando retorna ao plano espiritual, ele goza apenas da propriedade relativa. O que nós encontramos aqui, o que deixamos aqui quando partimos, nós só gozamos de uma propriedade relativa. Porque nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Nada pertence ao homem, né? Ele está aqui em aprendizado, em evolução espiritual. Então, tudo pertence a Deus. E a hora que ele quiser chamar, ele chama, né? É oportuno, fica de geração para geração. A hora que ele quiser tirar, tira, não tem problema nenhum. Então, o que teríamos como nossa propriedade verdadeira e absoluta? O que pertence de fato, o que é absolutamente nosso? Quem já pensou nisso? O que de fato me pertence? O que é meu mesmo? Então, Pascal, mais uma vez, vai nos explicar, dizendo, nada do que é de uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma, do espírito. Então, nada que é de uso do corpo me pertence, mas tudo que é de uso do espírito. E aí ele vai dizer quais são esses bens, né, que são de uso do espírito. A inteligência, conhecimentos, as qualidades morais, que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso tempo, né? Os bons sentimentos, a generosidade, a honestidade, a empatia, e aí segue isso são propriedades do Espírito. Porque isso nós trazemos quando viemos para o planeta Terra, né? Adquirimos mais uma aqui e depois retornamos. Quando voltarmos, a soma do que nós tínhamos, aquilo que foi adquirido aqui, mais alguma coisa que é adquirido no plano espiritual, temos para cá de novo. Mas tudo com um objetivo único, que é a missão espiritual. Então, para fixar sua mensagem, Pascal vai usa, né, uma metáfora importante sobre a viagem. Então, ele diz assim: como o homem vai para um país distante, né, digamos que amanhã todos vamos embarcar para a Europa, ou para um país, por exemplo, onde tem um calor medonho, o que nós vamos botar na nossa parte? Nós não vamos botar sobretudo, não vamos botar roupa, vamos pôr. Isso vai ser inútil. Nós não vamos usar. Vai ser peso que nós vamos carregar desnecessariamente. Pascal faz essa comparação. Então, nós temos que levar aquilo que vai ser útil para o nosso uso lá naquele país. Assim é o nosso retorno para a pátria espiritual. Nós só vamos levar aquilo que nós temos dentro. Nada mais. Então, fazei, pois, o mesmo, a vida futura, e fazei provisão de tudo que pode nela você útil. E só levar que vai ser útil para nós. E já falamos que é a inteligência, o conhecimento, o amor, a caridade, a
perdão, essas questões aí. Todos nós vamos voltar ao mundo espiritual. Então, o Espírito Pascal nos faz esse alerta, nos coloca dentro, todos vamos voltar ao plano espiritual. Você sabe quando? Vamos voltar. Então, se eu vou voltar àquele mundo, se essa viagem daqui para lá é inevitável, eu tenho que me preocupar com a situação que vou chegar lá. Isso. Eu sei que vou voltar. Estou aqui de passagem. Para evoluir espiritualmente. Tem meios materiais, tem como. Não tem problema nenhum. Pode esquecer o espiritual. Então, se eu sei disso, né, eu preciso me munir de coisas que eu possa levar quando retornar. Na nova vida, os bens terrenos são inúteis e podem nos aprisionar indefinitivamente. Por isso, nas obras também espíritas, nós vamos encontrar irmãos nossos que retornaram ao espiritual, uma clareza muito grande, deixaram grandes propriedades, depois aquilo é um suplício. O espírito não consegue se perder. Passa muito, alguns séculos para poder serem trabalhados e conseguir entender que a gente não quer isso. A gente quer estar aqui, fazer aquilo que os homens fazem, mas também está nossa comportamento espiritual. Tornar-nos melhores do que onde chegamos. Então, o que é importante na nossa trajetória terrena? Desenvolver o perdão, a humildade, a caridade, os valores morais. É difícil, mas isso é importante para o espírito. É isso que a gente precisa trabalhar. Fácil trabalhar isso? Não. Não é fácil. Ninguém. Mas é uma constante todos os dias. A gente precisa exercitar, treinar, para que o nosso aprimoramento espiritual se dê. Combater os vícios, né? Ciúme, inveja, a mágoa, a raiva e principalmente o orgulho, o egoísmo e a avareza. O orgulho e o egoísmo, Allan Kardec já colocou eles, qualificou eles como dois monstros devoradores de consciência. E esses aí são terríveis. A gente precisa lutar muito para poder nos livrar deles. Assim mesmo. Pascal nos lembra ainda que quando voltarmos ao mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar quanto tínhamos na Terra, quais eram os nossos bens materiais, qual era a nossa posição social, né? Que cargos nós ocupávamos. Nada disso tem importância. Então, o que nos será perguntado? O que seremos cobrados? Quem nos cobra é a nossa consciência. E a gente sabe o que fazer. Nós somos bons alunos. A gente sabe.
Quando a gente retorna, consciência, ela vai bater. Está com o relógio. Ele vai dizer, olha, lembra? Você sabia que você não. A gente vai chegar lá, vai ter alguém no portal e vai dizer, né? O que tu está trazendo aí? É a minha consciência. Diante de tudo aquilo que a gente sabe, já sabia quando chegou aqui, e o que foi feito desse conhecimento. Por isso aqui, aperta, né? Deixa a saia justa e a gente tem que tentar fazer a coisa certa quanto antes. Bem, então, segundo Pascal, a pergunta será: quais são as virtudes que você possui? Quais são as virtudes que nós possuímos? E no Consolador Prometido, tem muito. É diferente já da self. Então, conhece. Então, vamos fazer as escolhas certas. Nós temos como escolher certo. Jesus não impediu ninguém de ter bens materiais. Você não pode ter isso. Não. Ele só disse que a gente precisa dar maior importância espiritual. Viver como os homens do nosso tempo, mas sem ser o mundo que nós não somos. É difícil a gente aceitar isso. Leva um tempo que a gente não é daqui, mas a gente pode usar tudo que o mundo tem, sem problema nenhum. Mas como uso frutuário, não como proprietário. E nada pertence ao outro, nem o seu próprio corpo. Então vamos fazer a escolha certa, para que quando tornar no mundo espiritual, já estejamos despojados de boa parte das coisas materiais. Como a gente só usou, nos pertencemos, a gente não vai levar isso. Não vai nos incomodar. A gente não vai sentir falta disso. Vai sentir falta das pessoas que conviveram conosco. A questão da distância, do tempo. Mas as questões materiais, isso fica. Então, nossa bagagem carregada de bens do Espírito. Então, a bagagem que nós temos que levar é a bagagem que o Espírito vai usar no plano espiritual. Isso sim, isso a gente vai levar. Vem conosco e depois volta conosco de novo. Então, uma reflexão profunda sobre a proposta do Espírito, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, mudará para todos nós a lógica sobre a verdadeira propriedade. A gente estudando aquele capítulo minuciosamente, refletindo sobre ele, a gente vai mudando formas de o que me pertence mesmo, né? O que é bom para mim, o que não é bom. É bom me preocupar tanto com isso, que a gente tem essa coisa, tem uma casa e outra melhor.
O carro você tem que ter, todo ano tem que trocar um carro. Tem alguma coisa errada aí? Não, não tem nada. Desde que isso não seja um apego, né? Demasiado. Por depois aquilo vai me incomodar, porque eu vou desencarnar e aquilo vai ficar e eu vou. O que temos hoje que nos pertence verdadeiramente? É uma reflexão para todos nós. O que nós temos hoje que nos pertence verdadeiramente? Responda para si o que tem hoje verdadeiramente. Nada do que é de uso do corpo. Isso não temos nada por de uso do corpo. Mas tudo que é de uso do espírito. Isso nós temos. Isso a gente leva quando retornar para o espiritual. Portanto, tudo que hoje consideramos nossa propriedade, nada mais é do que um empréstimo divino. Tudo. Inclusive nossos filhos, né? Empréstimo. São espíritos que Deus envia para nós encaminharmos, não materialmente, espiritualmente. Eles vão ter que retornar ao Pai, e nós também vamos. Os pais, de certa forma, nos encaminhar. Pensemos nisso, para que possamos viver em paz. Se nós focarmos só no material, dificilmente teremos paz. Nem aqui, nem no plano espiritual. O que vai nos trazer a paz é a serenidade e aquela compreensão que estamos no mundo, mas não somos tudo. Estamos aqui. Usar, temos uso de tudo aquilo. Temos condições de usar, mas sabendo que isso tudo nos pertence. Tudo pertence a Deus. Então, agradeço pela atenção de todos. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe. Então, nós que estamos aqui, e já o Consolador prometido, fazer um agradecimento pelo convite, pela oportunidade, pelo seu estudo, pelo conteúdo que trouxe essa noite. Com certeza, cada um de nós precisa ouvir o que foi trazido essa noite. Então, nosso muito obrigado. Leve o abraço fraternal lá, seu, muito grande para eles. E, para encerrarmos, então, o trabalho dessa noite, aproveitando a presença do Sr. José, que ele faça a prece final. Lembrando que após a prece final, os irmãos que desejarem receber o paz, vai ser feita a chamada, então esperem em oração, em silêncio, e uma boa noite a todos, então. Então, meus irmãos, depois dessa lição que todos recebemos, nós vamos elevar o nosso pensamento, nosso Pai Criador, agradecendo a Ele por tudo que temos, pelo material e, acima de tudo, pelos dons espirituais. Agradecer ao Mestre Jesus, que vem nos ensinando ao longo do dia. Possamos nós nos compenetrarmos nos seus ensinamentos, pois sabemos que esses ensinos são para o nosso bem. Para nós, espíritos que estamos aqui de passagem, esse planeta.
os bons espíritos que vêm diuturnamente, vêm nos auxiliando ao longo dos nossos dias, até várias encarnações. Nosso agradecimento ao mentor desta casa, e que possamos todos nós retornarmos aos nossos lares, paz, em harmonia, buscando sempre a confiança e a fé no nosso Pai Criador. Sim, então, em nome de Deus, em nome de Jesus, encerramos o trabalho da noite de hoje. E assim seja.